Olá, vamos continuar com o nosso curso. Vamos falar hoje do culto infantil. A primeira coisa, não é cultinho e não é salinha, então a gente precisa aprender a dar o nome, denominar e falar corretamente. Culto infantil é culto, então ele tem que ser tratado como culto, né? É um momento especial. O objetivo do culto infantil é levar a criança a adorar a Deus e a prepará-la para o culto adulto. Então não é creche. Tem gente que acha que o culto infantil é para tirar a criança da igreja para não fazer bagunça. Gente, isso aí é creche. Igreja não é creche. O culto infantil tem objetivo. E o objetivo é ensinar a criança a estar presente num culto adulto. Que muitas das vezes as crianças já estão até acostumadas. Mas, e por que elas fazem bagunça? Por que elas estão dispersas? Porque elas não foram ensinadas que naquele momento é assim, é assim. Aí a mãe e o pai vai lá dar o celular para ela ficar jogando joguinho na hora do culto, vendo um videozinho na hora do culto, ou dar um papel para ela rabiscar, ou a própria Bíblia para ela rabiscar. Olha, que ponto que a gente chega quando a gente não tem conhecimento. Então agora você está tendo conhecimento porque você procurou aprender. Então é culto infantil. Não é cultinho, não é salinha. É culto. E o culto infantil, a estrutura dele vai ser a seguinte. Você vai arrumar a sua sala de maneira como se fosse um culto na igreja. Se for cadeira, põe as cadeiras assim, fileiras, né? Pega aquelas estantezinhas de regência, põe lá na frente como se fosse um púlpito, para simular mesmo a formatação de um templo, que convencional como a gente tem, né? E nesse formato ali você vai fazer o culto infantil, que é culto. Então ele tem os momentos do culto, que são boas-vindas, você vai estar recebendo as crianças, um louvor de boas-vindas, a leitura bíblica. Na igreja não tem? Então você vai ter também, é o versículo do dia. Nesse momento do versículo do dia, uma criança que já é alfabetizada pode ler na Bíblia, né, para as outras ouvirem, mostrando sempre a Bíblia ali, ou você pode usar um cartaz. Então aí cada dia você vai, ou o professor que tiver, vai fazendo de acordo com o que for planejado. Pode também usar a técnica de memorização de versículos, mas essa técnica de memorização de versículos pode se bater muito nela na EBD, porque a escola bíblica tem mais tempo do que o culto infantil, que geralmente é 50 minutos, dependendo da realidade. E aí você tem um momento de oração, onde as crianças podem fazer pedidos, podem levar a escrever no papelzinho. Aí você vai também de acordo com a sua realidade, a sua criatividade, esse momento de oração. Se você tem missionários na sua igreja, né? Na sua igreja tem missionários, faça um momento missionário, falando desses missionários, levantando pedidos de oração. Deixe as crianças orarem também do jeito delas também, não só aquela oração que eu falo e vocês repetem, orações voluntárias, né? Que saem ali do jeitinho que elas estão desenvolvendo. O momento de louvor pode-se escalar as crianças para irem lá na frente e cantar os louvores infantis, mas algumas vão querer cantar louvores que cantam na igreja, no culto dos adultos, deixe também. E aí você vai de acordo com as características da sua realidade, tá? A mensagem bíblica, eu vou passar para vocês em outra aula. A mensagem bíblica é evangelística. Então essa mensagem bíblica ela pode ser evangelística ou não. Aí se Deus não tocar no seu coração para que faça evangelizando e apelo, você vai fazer mensagem bíblica com aplicação para a vida das crianças. Ela tem que ser no máximo 20 minutos. Mas isso nós vamos esmiuçar lá para frente. Essa mensagem bíblica tem que ser feita pelo adulto.
né? Ou uma pessoa convidada, um outro adulto, uma outra pessoa convidada para esse momento. O momento missionário, que eu já falei, o ofertório. É importante a criança entender esse movimento de oferta. Quando eu falava assim para os irmãos, falei, irmãos, não dá um envelope seu do dízimo, da oferta para a criança levar. Ah, mas irmã, não, por quê? Se é seu dízimo, você tem que ter o prazer, se é sua oferta, você tem que ter o prazer de levantar, ir lá na frente e dedicar. E ela vai estar vendo você fazer isso. Então, se você pega um envelope e fala, leva lá para mim, é como se você estivesse fazendo uma coisa qualquer, é como se você estivesse fazendo uma obrigação. E não é com alegria. Então, cada um entregue o seu envelope de dízimo, cada um entregue o seu envelope de oferta. E a criança tem que ter o dela. Então, o papai e a mamãe precisam providenciar a oferta para o filho ofertar, tá? Aí aqui no culto infantil, pode ser moedinhas, coisinha pouca, mas que o significado é muito grande. Então ele vai preparar aquela oferta para ele entregar no culto. Quer seja uma oferta alçada, quer seja uma oferta missionária, ou o dízimo dele. Porque se ele tiver mesada, se ele ganhar dinheiro dos pais, eles vão aprendendo que os 10%, né, um realzinho tem que entrar lá como dízimo. Isso aí é o ensinar, é o preparar. Ah, mas não tem validade? Tem validade, é uma coisa verdadeira. Os 10 centavos que a criança colocar lá de oferta, é a oferta dela, né? O valor está em quê? Está no coração, não no financeiro. Então elas vão ser incentivadas a ofertarem. Pode ser também outras maneiras de oferta. Traga um agasalho na época de frio. Aí faz aí a oferta vai ser um agasalho para dar para outras crianças necessitadas. Enfim, o importante é aprender o significado, né? E oração final. E aí a parte da interação, que as igrejas geralmente dão um lanche, porque a criança está lá há muito tempo, aí vai depender da sua realidade de você dar esse lanche antes ou depois. Então, o básico, gente, do momento de culto infantil é esse, tá? Eu deixo 2 vídeos aqui de sugestão para lição bíblica, para vocês linkarem, tá? E vou falar também especificamente da lição bíblica. Agora, na sua igreja não tem culto infantil e você quer iniciar o culto infantil, primeira coisa que você tem que fazer depois de orar, né, que você já orou e tal, é conversar com o pastor. Pastor entendeu, né? Viu a necessidade? Não, irmã, o irmão, vamos sim, vamos iniciar esse trabalho. Você tem que se preparar primeiro. Se preparou? Estudou? Entendeu? Então agora você vai primeiramente formar uma equipe, né? A igreja tem um local, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que não tem estrutura física. Existe uma sala? Existe um local que comporta, que dá para fazer? Então vamos agora ver uma equipe, né? Aí nós vamos orar lá e Deus vai levantar as pessoas. Só que essas pessoas não quer dizer que elas vão estar preparadas. Então você vai pegar essa equipe, você vai preparar essa equipe, você vai orar com essa equipe e você vai providenciar para essa equipe os estudos necessários para que eles possam exercer um ministério eficaz, um ministério com excelência, porque para Deus a gente tem que fazer o melhor. Então você vai buscar cursos preparatórios, na própria internet, no YouTube, tem muitos vídeos. Vai naqueles que você confia, que estão dentro da doutrina que você prega na sua igreja, que estão dentro da palavra de Deus, né? Então, capacite essa equipe, prepare material para a equipe e depois que começar o trabalho, você precisa supervisionar a equipe. Você pode fazer escalas para poder não ficar pesado para uma pessoa só estar ali todos os domingos, como eu disse. O professor também precisa ter um momento dele de culto, né, de cultuar, de se alimentar, de ouvir a palavra.
Existem muitos materiais para o culto infantil que eu vou mostrar aqui. É bem antigo esse aqui, sugestões para o culto, cultos para criança da União Feminina. A revista Sorriso da União Feminina, ela é bem completinha. Ela tem a parte do orientador, que é do professor, e ela tem a do aluno. Mas o que acontece com essa revista? Ela é bem completa porque ela tem a parte que você pode usar na escola bíblica, que tem as lições com os passos, passo a passo, com sugestões de tudo que você tem que fazer. Tem ilustrações, ou seja, praticamente, né, metade do caminho andado. E tem a parte do culto infantil com a ordem de culto, que vai dar uma continuidade no tema que foi falado no IBD. Nesse caso, essa aqui é Amigo de Verdade. É o tema dessas 12 lições que dá para 3 meses. Que aí você tanto pode usar na IBD quanto no culto infantil. Então é um material muito bom. Tem todos os materiais da APEC, que esse aqui já é para evangelização e tem outros. Então, sim, material na internet também, tem de várias editoras, Editora Cristã Evangélica, né, Convicção, tem CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, material a gente sabe que tem, mas o material em si, pegou o material aqui, não adianta. Você tem que preparar, e nós vamos falar isso no preparo da lição bíblica. Até mais.